Brasil. Um país à beira da grandeza com a promessa de se tornar uma das potências mais influentes do mundo. O Brasil estava a um passo de conquistar esse sonho. Uma economia em alta, avanços em educação, saúde e um mundo cheio de expectativas. Estávamos prontos para brilhar, para ser o Brasil que todos acreditavam estar destinado a liderar. Mas o que aconteceu com esse sonho? Por que a história mudou? Como passamos de uma nação em ascensão com um futuro promissor para uma história de quase? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Chegamos a 2016, e as Olimpíadas no Rio de Janeiro deveriam ser o grande palco para mostrar ao mundo todo o sucesso e a força do Brasil. Mas, ao invés de celebração, foi uma verdadeira decepção global. O que aconteceu? Por que um evento tão esperado se transformou em um constrangimento internacional? Será que os desafios internos foram maiores do que imaginávamos? Ou talvez a preparação não tenha correspondido às expectativas? E você? O que acha que levou a essa virada surpreendente? As instalações estavam longe de serem concluídas a tempo. Você consegue imaginar a frustração de ver as arenas cercadas de lixo? E o custo exorbitante para hospedar os jogos? Isso acabou levando a cidade à falência. Que preço estamos dispostos a pagar por um evento desse porte? E não para por aí. Os servidores públicos, que deveriam estar dando suporte ao evento, estavam em greve, sem receber seus salários. O que isso diz sobre a prioridade que damos a grandes eventos em relação ao bem-estar das pessoas que vivem nessas cidades? Historicamente, as Olimpíadas têm sido uma vitrine para países mostrarem seu potencial ao mundo. Mas será que o que realmente deveria brilhar são as pessoas e as comunidades que sustentam essas nações? O que você acha? Desde o auge da economia, o Brasil viu quase metade de seu PIB evaporar. Você consegue imaginar o peso que isso traz para o cotidiano das pessoas? E não podemos esquecer dos escândalos de corrupção e da instabilidade política. Mas então, como o Brasil pode se tornar uma das economias que mais crescem no mundo? O que aconteceu para que tudo desmoronasse tão rapidamente? E mais importante, existe uma chance real de reviver o sucesso do início dos anos 2000? Você já parou para pensar nos desafios que moldaram a economia moderna do Brasil? Nos anos 90, o país enfrentou um verdadeiro turbilhão, e um dos maiores obstáculos foi a hiperinflação. Em janeiro de 1990, a inflação alcançou impressionantes 56%. E você sabia que em fevereiro chegou a 73% e, em março, a alarmantes 84%? Com tanta pressão acumulada e o tempo se esgotando, o governo brasileiro teve que agir rapidamente. O que você acha que eles decidiram fazer? Congelar preços, abrir o mercado para investimentos e comércio e até privatizar indústrias que estavam se tornando ineficientes. Será que essas medidas foram suficientes para estimular a produtividade? Outra decisão importante foi a proibição da indexação, um sistema que ajustava automaticamente os salários das pessoas, com base na inflação. Parece cruel, não é? Mas essa estratégia ajudava a evitar o que chamamos de espiral salarial de preços, onde o aumento nos salários leva as empresas a elevar os preços para manter a lucratividade. Você acha que foi uma escolha acertada? Você já ouviu falar sobre a inflação e como ela afeta nossas vidas? Em termos simples, a inflação é o aumento geral dos preços, e isso tem um efeito direto nos salários. Mas você sabia que esse ciclo pode se tornar uma verdadeira montanha-russa, levando a um aumento descontrolado de salários e preços? O que você acha que isso significa para a economia de um país? É fundamental entender que, em qualquer economia, os salários precisam acompanhar a inflação. Então, mesmo sem um sistema de indexação, a espiral salarial pode acontecer. Mas qual é o verdadeiro problema? Quando um mecanismo como o da indexação no Brasil automatiza essas mudanças, tudo acontece de forma muito mais rápida e difícil de controlar. Você consegue imaginar como isso poderia bagunçar toda uma economia? O Brasil entrou em uma nova fase com o Plano Real. Esse plano ancorou a economia a uma unidade de conta distinta, tentando estabilizar os preços em meio a uma inflação desenfreada. Como você já teria pensado em como a moeda pode perder sua função quando os preços sobem muito rápido? Em 1994, após uma série de perdas devastadoras devido à hiperinflação, o governo brasileiro lançou uma nova moeda, o real. Curiosamente, essa não era a primeira vez que a moeda do país era substituída.
Desde a independência, a hiperinflação era uma presença constante na economia brasileira. Você sabia que, se a moeda atual fosse trocada por todas as anteriores, ela seria equivalente a 2,75 quintilhões de reais? Impressionante, não é? Quando o Brasil decidiu mudar sua moeda, precisava de algo mais do que apenas novos pedaços de papel para convencer as pessoas de que desta vez seria diferente. O que você acha que poderia dar essa confiança aos participantes da economia? Felizmente, o Brasil é um país imenso, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão. E nessa vasta terra, há uma abundância de recursos naturais esperando para ser explorada. Você já pensou em como a riqueza natural de um país pode impactar sua economia? Além disso, o Brasil conta com uma força de trabalho impressionante, composta por cerca de 108,4 milhões de pessoas. E o melhor de tudo, muitos deles têm um custo bastante acessível. Isso significa que o país tinha não apenas uma grande capacidade de exportação, mas também mão de obra barata para processar esses produtos. Você sabia que isso pode ser um grande atrativo para investidores? É claro que o Brasil já era uma economia voltada para a exportação, mas a partir do ano 2000, a situação tomou um novo rumo. Com uma moeda mais estável e indústrias privatizadas se tornando mais produtivas, o que mais poderia ter contribuído para esse crescimento? A resposta está na enorme demanda por recursos naturais, especialmente vinda da China, que estava se industrializando rapidamente. Como você imagina que essa demanda influenciou a economia brasileira? Antes do grande boom, o Brasil enfrentava uma série de crises. A instabilidade política e a corrupção, somadas à má gestão dos recursos, deixaram o país com uma economia subdesenvolvida. Mas, em um espaço de apenas uma década, essa realidade começou a mudar. A explosão nas exportações fez com que o Brasil se parecesse mais com uma economia avançada. O que teria provocado essa transformação tão rápida? Enquanto muitos países lutavam para lidar com as consequências da crise financeira global de 2007 e 2008, o Brasil conseguiu se proteger, pelo menos inicialmente. Como? A resposta está na exportação de matérias-primas, principalmente para a China, que havia lançado um colossal plano de estímulo econômico de 586 bilhões de dólares. Você já parou para pensar no impacto que isso teve? Esse dinheiro foi destinado a financiar um enorme projeto de infraestrutura, ajudando a China a superar a crise. E claro, isso significava que eles precisavam de muitos materiais que o Brasil estava pronto para fornecer. Curiosamente, enquanto outros países enfrentavam dificuldades, Brasil, Canadá e Austrália se saíram relativamente bem durante essa turbulência. O que você acha que isso diz sobre a importância das exportações para a economia brasileira? Na época, o setor financeiro do país era relativamente simples, tendo sido reconstruído no início dos anos 2000, após a crise da hiperinflação. Isso significava que o Brasil não se envolveu em instrumentos financeiros complexos que acabaram prejudicando economias como a dos Estados Unidos e Europa. O que você acha que teria acontecido se o Brasil tivesse seguido esse mesmo caminho? Enquanto muitos países enfrentavam quedas drásticas, o PIB brasileiro caiu apenas 2,9% no último trimestre de 2008 e 0,9% no primeiro trimestre de 2009. E adivinha? Logo depois, a economia começou a crescer de forma robusta novamente. Você já parou para pensar como um setor financeiro mais simples pode ter salvado o Brasil de uma crise maior? Curiosamente, apenas 2 anos antes da crise, o Brasil havia desmatado uma área da Amazônia do tamanho da Califórnia para a extração de recursos naturais. Essa prática é controversa por muitas razões, mas trouxe lucros crescentes. Quais são os prós e contras de explorar nossos recursos naturais dessa forma? Nessa região, havia uma verdadeira abundância de materiais valiosos, como minério de ferro, bauxita, manganês e ouro. E não podemos esquecer da descoberta do famoso campo de petróleo 2B, a maior fonte de hidrocarbonetos recentemente descoberta no hemisfério ocidental. Você imagina o impacto que isso teve na economia brasileira? A descoberta de 8 bilhões de barris de petróleo recuperáveis transformou o Brasil em uma verdadeira potência. Essa descoberta não só elevou o país de um jogador regional para um protagonista global, mas também trouxe uma série de desafios políticos. Você já se perguntou como uma bênção pode se tornar uma maldição? Então, se o Brasil conseguiu superar uma das maiores crises econômicas da história moderna, com tanta riqueza natural tanto em terra quanto no mar, o que levou à sua queda? Aqui é onde a política entra em cena.
e o cenário não é muito bonito. Quais fatores políticos você acha que podem ter influenciado essa situação? O Brasil é composto por 26 estados e um Distrito Federal, organizados em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Quando um país tem uma governança regional coesa, onde os representantes trabalham pelo bem comum, isso pode trazer ótimos resultados. Infelizmente, nem sempre é assim. A falta de colaboração e a corrupção podem criar um ambiente tóxico que prejudica o progresso. O que você acha que poderia ser feito para melhorar essa situação e garantir que a riqueza do Brasil beneficie a todos? Você sabia que os Estados Unidos têm uma diversidade e redundância incríveis em sua governança e políticas econômicas? Isso significa que uma ideia ruim em um estado não consegue derrubar todo o sistema. Mas e se essa colaboração falhar? Para o Brasil, essa questão se tornou crítica em 2014. Tudo começou com uma investigação aparentemente pequena sobre lavagem de dinheiro em um lava-jato local, que rapidamente se transformou em um escândalo político colossal, considerado por muitos o maior da história recente do Ocidente. Você consegue imaginar como uma situação tão simples poderia se tornar algo tão grandioso e impactante? O ponto de partida foi a prisão de Nestor Cerveró, um ex-executivo da Petrobras, a gigante estatal de petróleo que atraía muitos investidores internacionais nos anos 2000. Como você acha que a reputação da Petrobras e a confiança dos investidores foram afetadas por esse escândalo? Esse episódio não apenas abalou a política brasileira, mas também levantou questões sobre a integridade das instituições e a responsabilidade dos líderes. A prisão de Nestor Cerveró parecia apenas mais um episódio comum. Ele pensava que seria solto até o amanhecer, enquanto os agentes acreditavam que, no final das contas, ele conseguiria pagar sua liberdade. Mas o que aconteceu a seguir pegou a todos de surpresa, inclusive o público brasileiro. Você consegue imaginar o que poderia mudar em um instante? Assim que a investigação começou a se desenrolar, ficou claro que Cerveró fazia parte de um esquema de corrupção muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O que começou como uma simples prisão se transformou na Operação Lava Jato, uma investigação federal que abalou a confiança pública e resultou na acusação de dezenas de políticos de alto escalão por desvio de verbas. A Petrobras, que antes era vista como a maior empresa do país e um símbolo do nacionalismo econômico, se tornou o epicentro de um escândalo. Essa mudança de imagem foi devastadora. O que você pensa sobre a relação entre grandes empresas estatais e a corrupção? Em junho de 2015, um grande esquema de fraude envolvendo a Petrobras começou a chamar a atenção dos investigadores. Esse plano se centrava nos contratos relacionados às reservas de petróleo do pré-sal, descobertas em 2007. Você sabia que essa descoberta poderia ter mudado o rumo da economia brasileira? Mas as investigações não pararam por aí. Além da Petrobras, os promotores federais começaram a olhar para o setor de geração de energia, fundos de pensão de funcionários públicos e até mesmo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O que você acha que motivou essa busca por irregularidades em tantos setores? Essa situação se complicou ainda mais com uma investigação que começou em 2005, envolvendo o Ministério Público, a Polícia Federal e o Tribunal de Contas. O caso Cash for Votes revelou que cerca de 43 milhões de dólares foram desviados dos cofres públicos. Imagine o impacto que isso teve na confiança do povo. A perda de fé na Petrobras sozinha fez o PIB brasileiro cair a 0,75% em 2015. Como você acha que isso afetou a vida das pessoas pobres? Você sabia que cerca de 2,1 bilhões de dólares foram supostamente redistribuídos para o benefício pessoal dos operadores de um esquema de corrupção e para financiar campanhas de dezenas de políticos? É impressionante como o dinheiro público pode ser desviado dessa forma, não é mesmo? Um dos diretores da Petrobras confessou ter recebido propinas e concordou em devolver 23 milhões de dólares. Essa confissão acendeu um alerta sobre a profundidade da corrupção no país. Enquanto isso, o Brasil enfrentava outro grande desafio: a queda nos preços das commodities. Commodities são matérias-primas produzidas em grande escala e usadas para fabricar outros produtos. Elas têm baixo valor agregado e seu preço é definido no mercado global. Exemplos incluem petróleo, café, trigo e minério de ferro, que são essenciais para a economia e amplamente negociados em bolsas de valores. Essa situação não apenas desacelerou a economia, mas também deixou claro que o país dependia fortemente da exportação de matérias-primas para economias em crescimento na Ásia. A combinação desses fatores fez com que o Brasil fosse duramente atingido.
Em comparação com países como Canadá, Austrália e Rússia, o Brasil enfrenta um grande desafio logístico. Para chegar à Ásia por mar, é preciso atravessar o Drake Passage, uma das rotas mais perigosas do mundo, ou seguir pelo Canal do Panamá, que se tornou extremamente caro devido ao aumento das tarifas. Quando os preços das commodities estavam nas alturas, esse custo extra não era um grande problema. Mas, quando os preços caíram, os recursos brasileiros foram os primeiros a serem cortados. Isso levanta uma pergunta importante: como o Brasil pode se manter competitivo em um mercado tão volátil? Outro fator crucial é a vasta paisagem brasileira, rica em recursos, mas que traz desafios significativos. Enquanto é mais fácil e barato transportar matérias-primas através de desertos ou tundras, o Brasil enfrenta a dificuldade de mover produtos por florestas densas. Alguns governos tentaram aumentar o desmatamento para facilitar o transporte, mas isso gera uma onda de críticas internacionais. O que você acha que deve ser feito para equilibrar o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental? A União Europeia congelou as relações comerciais com o Brasil quando o país tentou abrir novas rotas de comércio? Isso forçou o Brasil a buscar alternativas, como cortar as taxas de juros e aumentar os gastos públicos. Essas são estratégias comuns para estimular uma economia em desaceleração. Mas será que elas realmente funcionam? Essas medidas só são eficazes quando o problema principal é a confiança do consumidor. Mas, se a questão é mais profunda, como a forma que a economia gera renda, o que fazer? Infelizmente, o resultado foi o colapso de várias indústrias locais e a saída de capitais do país. Esse fluxo de dinheiro não é só financeiro. Muitos profissionais qualificados também deixaram o Brasil. Alguns chamam isso de diáspora brasileira, mas, na verdade, é uma devastadora fuga de cérebros. A mídia brasileira tem destacado que a falta de investimento em educação e pesquisa científica tem dificultado a vida desses talentos, que buscam melhores oportunidades no exterior. Muitos brasileiros estão buscando novas oportunidades fora do país. Embora os Estados Unidos sejam um destino popular, a China se destacou como o país que mais emitiu vistos de trabalho, estudo e negócios para brasileiros. Incrivelmente, o número de imigrantes brasileiros na China aumentou em 321%. O que você acha que atrai tantos brasileiros para lá? Outro destino em alta é o Paraguai, onde o número de brasileiros também cresceu em 175%. Com programas universitários competitivos e incentivos fiscais para empresas, o país tem se mostrado uma opção atraente. Infelizmente, o Brasil tem muito pouco a fazer para reter esses solucionadores de problemas, exceto tentar adotar estratégias que, até agora, não estão dando certo. Cortes de impostos e aumento de gastos só têm aumentado a dívida do país. E, com a desvalorização do real, fica cada vez mais difícil manejar essa situação. Os gastos do governo brasileiro aumentaram 14% em termos reais em relação ao ano anterior. Isso foi impulsionado principalmente pelo crescimento dos benefícios previdenciários, enquanto a receita líquida subiu apenas 9%. Esse cenário de crescimento negativo, aumento dos gastos, elevação dos preços e a desvalorização da moeda cria uma mistura perigosa. Um exemplo marcante é a Olimpíada do Rio. Embora, à primeira vista, os eventos parecessem um sucesso, a realidade era bem diferente. A cobertura da mídia mostrou um contraste chocante entre a beleza das competições e as favelas que cercavam os locais. Como você se sente ao saber que, para embelezar a cidade, muitas famílias foram retiradas de suas casas? As reportagens mostraram que essas remoções não apenas deixaram famílias sem lar, mas também resultaram na demolição de suas casas para dar espaço a várias competições. Qual é o preço que uma sociedade deve pagar por eventos que prometem progresso e desenvolvimento? A crise que o Brasil enfrenta é evidente, com condições de vida difíceis e uma instabilidade política que se reflete em cenas violentas em Brasília após as últimas eleições. A corrupção continua a ser um tema recorrente, não é mesmo? Diante da saída de investidores, da fuga de cérebros, da desaceleração das exportações e do colapso de indústrias locais, será que o Brasil tem alguma chance de reviver o sucesso dos anos 2000? A resposta curta é sim. O Brasil pode, sim, recuperar seu potencial. Embora ninguém consiga prever o futuro, especialmente os economistas, ainda há esperança. Apesar de o brilho do boom inicial estar se apagando, o país possui uma abundância de recursos. Isso significa que, mesmo com desafios, o setor de exportação pode ter um efeito de recuperação nas próximas décadas. Além disso,
o Brasil se juntou a outras nações para formar o BRICS, um bloco intergovernamental que inclui Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Egito, Etiópia e os Emirados Árabes Unidos. Essa união pode abrir novas portas para o país. Você acredita que essa colaboração pode ajudar o Brasil a se reerguer? À primeira vista, a decisão do Brasil de se aproximar da China pode parecer isolacionista e arriscada. No entanto, isso pode transformá-lo em um parceiro comercial preferencial, já que a China continua sendo seu maior cliente. O que você pensa sobre essa estratégia? Pode ser um movimento inteligente? Do ponto de vista econômico, evitar confrontos e promover um ambiente de cooperação entre rivais pode fazer do BRICS uma jogada brilhante, se bem executada. Além disso, a pressão internacional para contrabalançar o BRICS pode abrir portas para um comércio mais favorável com os Estados Unidos, que, por sua vez, não deseja ver rivais ameaçando o dólar americano. Você acha que essa aliança poderia fortalecer a posição do Brasil no comércio internacional? É importante lembrar que os Estados Unidos estão geograficamente mais próximos do Brasil e também precisarão de muitos insumos para realizar seus grandes planos de infraestrutura. O crescimento econômico está voltando após a pandemia. E mesmo que seja um pouco mais lento, isso pode ser uma boa notícia. Afinal, crescimento rápido nem sempre é sustentável. O que você prefere? Um crescimento rápido ou um crescimento estável e consistente? O Brasil é uma nação rica em recursos, mas tem enfrentado dificuldades para aproveitar todo esse potencial de forma consistente. Com tantos cidadãos perdendo a fé no futuro do país e considerando novas oportunidades em outros lugares, será que há esperança para um retorno? Apesar dos desafios, não há razão para que o Brasil, assim como muitos outros países, não possa criar um ambiente que incentive os talentos a voltarem. O que você acha que poderia ser feito para atrair esses profissionais de volta ao país? O Brasil já passou por ciclos semelhantes no passado. Embora muitos pensem que esta vez não será diferente, também não há razão para que tenha que seguir o mesmo caminho. O que você acredita que pode mudar para que o Brasil siga em frente de forma positiva? E aí, gostou de entender mais sobre o que quase fez do Brasil uma superpotência? Então se inscreva no canal, deixe seu like e conta pra gente nos comentários o que você acha dessa trajetória. Se você chegou até o final, já sabe, nosso próximo vídeo vai revelar o plano mestre secreto da Tesla e de Elon Musk. É uma estratégia que está revolucionando o mundo. Você não vai querer perder. Te espero lá e até mais.